Queridos, eu queria nessa manhã despertar você. Talvez você não esteja sentindo nada, mas o reino de Deus não é sentido, não é sentimento, é fé. Amém, queridos? Então não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Nós entender, saber que nós estamos vivendo um avivamento, Talvez você tenha uma ideia de avivamento, de muito barulho, de muitas coisas. Talvez você tenha uma expectativa do que seja um avivamento. Mas eu queria que você criasse uma expectativa real. Que Deus, Ele sempre faz novo, Ele sempre renova as suas ações sobre a terra. E de fato, Deus está fazendo coisas grandiosas no meio do povo de Deus. E Deus me chamou alguns anos atrás como uma atalaia, para que eu pudesse alertar o povo de Deus, alertar a igreja, alertar os filhos para as boas novas e as novas ações que o Senhor está fazendo pela terra. E ontem eu falei na minha ministração que parece que eu estou ficando velha, mas não estou. É só as luzes prateadas mesmo, mas eu não estou, por dentro eu estou renovada, amém? De dia em dia. Mas existe uma palavra que diz que nos últimos dias os vossos velhos sonharão e os jovens terão visões. E quando eu era jovem e fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha visões no reino do Espírito. E ultimamente eu só tenho sonhado. Então eu acho que é um sinal de que eu transicionei da idade jovem para a idade mais madura. Vou botar mais madura, que eu acho que fica mais combinandinho comigo, assim, né? E eu tive um sonho para amanhecer sexta-feira. E eu tenho tido bastante sonhos mesmo esses últimos dias. Deus tem realmente falado comigo dessa forma. E esse sonho que eu tive para amanhecer sexta-feira foi algo muito específico. Foi algo muito forte. E eu vou compartilhar esse sonho com vocês e depois nós vamos para a palavra de Deus, que vocês vão ver que tem tudo a ver. Amém? Porque quando Deus dá um sonho para nós, Ele vai dar uma palavra junto. E eu orei e eu pedi, Senhor, eu preciso de uma palavra para embasar esse sonho, porque eu entendi que há algo divino aqui. E esse sonho, ele foi muito rápido, muito claro. Eu estava ao pé de uma montanha muito alta, bem alta mesmo. E essa montanha, ela tinha deslizado, ela tinha caído a metade dela. E ela estava construída, ela estava restaurada, ela estava não no seu original. Existia, eu não sei como é que se chama aquilo, mas é umas gradezinhas de ferro cheia de pedras dentro, e aí tem tipo uma escada. Vocês estão sabendo o que eu estou falando? É um muro de arrimo, uma contenção, isso. É um muro de contenção. Então tinha ali uma grade de ferro, pedra dentro, um degrau, pedra dentro, outro degrau. Muito alto esse muro de contenção. Ele chegava até o topo da montanha. E eu me vi na metade dessa contenção. E eu trazia comigo algumas pessoas. Elas pareciam crianças. E elas ainda não estavam vestidas. E essas pessoas, elas subiam comigo. Elas pareciam crianças e não estavam vestidas. E quando eu comecei o sonho, eu estava pela metade desse muro de contenção. E nós fomos subindo e eu ajudava essas pessoas a subir. Eu dava as mãos para elas, eu subia e eu ajudava elas a subirem. E quando nós chegamos no último degrau daquela contenção, ali existiam muitas frentes de caminhões. Eram 3 ou 4 caminhões, eu não lembro ao certo, mas é como se aqueles caminhões, eles iriam cair montanha abaixo, e aquele muro de contenção segurasse a frente desses caminhões. Vocês conseguem imaginar comigo? Então, à frente daqueles caminhões estavam
aparecendo naquela tela de ferro, em volta pedras, mas aquela contenção segurou aqueles caminhões. E eu olhei aquilo e eu disse, uau, que bom que eles não caíram. E eles estavam ali, e já fazia algum tempo que aqueles caminhões estavam ali, porque eles estavam enferrujados, eles estavam sujos, por causa das chuvas. E quando eu subi o último, que eu passei por cima daquele degrau, onde aqueles caminhões estavam contidos, eu cheguei, existia uma terra, como se fosse uma cidade pequena, e ela estava destruída. Ela estava desolada. Essa é a palavra que me vinha. E eu achei interessante que um dos prédios, era um prédio de 5 andares, mais ou menos, 4 ou 5 andares. Ele estava feio, ruim, velho, envelhecido. E quando eu cheguei, algumas daquelas pessoas que pareciam crianças, que estavam ainda não vestidas, elas tentaram subir para elas queriam descansar, estavam cansadas. E eu percebi que uma das paredes daquele prédio iria cair, eu segurei. E a parede frontal daquele prédio caiu inteira aos nossos pés. Puf, caiu. E eu vi dentro, ele estava oco. Não tinha nada dentro daquele prédio. Estava totalmente oco. Só tinha poeira, sujeira, ciscos, algumas coisas dependuradas na parede, mas não tinha divisórias, não tinha pisos que dividiam os andares. Era um prédio que estava completamente oco. E então eu me acordei. E eu disse, Senhor, eu não consigo entender. Eu passei a manhã em oração, pensando naquele sonho, buscando ao Senhor. À tarde eu fui lá na Célia e compartilhei o sonho com a Célia e a Clau. E à noite foi chegando alguns insights e chegou para mim Neemias, capítulo 4. E, na verdade, todo o livro de Neemias. Neemias foi um profeta no Velho Testamento. Ele foi o responsável por construir e reconstruir os muros de Jerusalém. Esse homem, ele foi intimidado, esse homem, ele foi muito perseguido, mas ele foi o responsável por levantar uma nação, juntar um povo, para delegar funções e para que cada um ficasse com uma parte do muro para restaurar. Quando nós olhamos para a construção de Jerusalém, existiam muros e eles se dividiam em várias partes, tinham portas naquele muro, e ele separou povos e famílias, e cada um ficou com uma parte dos seus muros em frente às suas casas, dos seus familiares, das suas terras. Eles ficaram responsáveis por restaurar aqueles muros. E eu, sabe, queridos, eu queria ler com vocês um trecho. Não vamos poder ler todo, né, o texto de Neemias, mas eu sugiro que você leia. Neemias tem poucos capítulos, é um livro rapidinho para você ler, está no Velho Testamento. Mas eu queria ler com você agora um Salmos 121. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitem nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Lendo esse Salmos, queridos, eu entendi
que existe uma graça de Deus que nos toca em todos os momentos da nossa vida e que não nos abandona e não nos deixa sós em momento algum. E, queridos, todos os salmos, esse salmista, ele diz: olho para os montes de onde vem o meu socorro. Se Deus, ele pede para que nós olhemos para os montes, nós não devemos olhar para baixo. Deus acima está. Amém, queridos? Deus é o Todo-Poderoso, aquele que nos guarda. E agora, então, eu queria que você fosse para Neemias. Nós vamos para o capítulo 4. Eu não tenho a intenção de ler todo, não tenho como discorrer todo o texto, mas Neemias começa lá no capítulo 1, ele conta a história de Neemias, quem foi Neemias. No capítulo 2, ele fala sobre Neemias em Jerusalém. Ele fala da inspeção dos muros, quando Neemias percebeu que Jerusalém estava desolada, que os muros estavam abertos, existiam brechas, existiam buracos nos muros. Isso era um perigo, era um risco para as famílias e o povo de Deus. E aí no capítulo 3, então, Neemias começa a fazer a distribuição do trabalho da reconstrução desses muros. E no capítulo 4, então, ele começa falando assim: quando Sambalate, um dos inimigos do povo de Israel, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Mal eles sabem. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Vejam, queridos, que esse início da história, ele já dá muitos tópicos aqui para muitas pregações. Eu vejo aqui o próprio Deus falando, a igreja, o próprio Deus falando em ressurreição da pedra angular. Amém, queridos? Eu vejo muitas coisas aqui, mas nós vamos seguir. Versículo 3 diz assim: Tobias, o amonita, outro perseguidor, pois que construam. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou a frase: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, então, o povo de Israel. No versículo 4, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre nós, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Versículo 6, neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Versículo 7, quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém estavam avançando e as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Versículo 10, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores não têm mais forças e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e atacar com o trabalho deles. Versículo 12, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniam: para onde quer que vocês se viram, saibam que seremos atacados de todos os lados.
13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhavam. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante uns dos outros ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, o nosso Deus lutará por nós. 21. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. Eu não sei se você compreendeu o que esse texto está dizendo. Esse texto, ele tem um contexto, obviamente, ele está falando do povo de Jerusalém, de Israel, mas também nós somos o Israel de Deus, você sabia disso? Como igreja do Senhor, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós podemos olhar para esse texto, nos inspirar nos israelitas e nos colocarmos apostos, quando Neemias cita o versículo 18 e diz: e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, e enquanto trabalhava, um ficava com o outro pronto para tocar a trombeta. A cintura, queridos, tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, quando ele diz sobre o cinturão da verdade. A espada significa a palavra da verdade. Nós, como povo de Deus, escolhidos de Deus, e assim como Deus mostrou o sonho para mim, nós temos uma reconstrução. Nós estamos reconstruindo muros que outrora foram assolados sobre o povo de Deus. Intimidações vieram sobre a igreja do Senhor e tem vindo, assim como Neemias exortou o povo e diz: para onde quer que vocês virem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Eu não sei se você sabe, existe já muitas pessoas atacando a igreja de Deus. E nós, como povo de Deus, fortalecidos como aqueles que têm o guarda de Deus, o guarda que não dorme, que nos guarda, nos cuida, nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele e saber que Ele nos dá força, Ele nos mantém firmes, apostos para a batalha. Nós não podemos desanimar, não podemos nos abater, não podemos focar os nossos olhos nas circunstâncias à nossa volta. As intimidações, as oposições que nos cercam, elas vão vir. É certo, Deus já nos mostrou, mas nós precisamos estar com a nossa espada desembainhada, a nossa espada mantida no nosso cinturão, firmes,
empunhado nas mãos e no coração, prontos a responder a qualquer que seja aquele que venha arguir a nossa fé. Nós precisamos manter a postos, queridos. Nós precisamos fazer um trabalho de construir, de reconstruir, de fechar as brechas. Aqui quando o Neemias, ele destaca os construtores, ele coloca as famílias, cada um restaurando a sua parte do muro. Vocês estão compreendendo isso, queridos? Não é uma igreja, não é um pastor, não é um líder, não é uma denominação que vai reconstruir os seus muros, não é alguém específico que vai construir ou restaurar as brechas da sua casa, no seu lar, no seu casamento, nos seus relacionamentos, mas é você mesmo. Nessa manhã Deus tem comissionado você e eu a sermos reparadores de brecha, reconstrutores de muros, para cada um como família, tomar para si essa posição de proteger o lar, proteger as mulheres, as crianças, as suas famílias, tomar a postos, ficar a postos, a trombeta que está breve para soar. Queridos, não é mais tempo da gente ficar olhando à nossa volta. É tempo de nós ficarmos com os nossos olhos fixos para o alto dos montes, da onde vem o nosso socorro. Nós sozinhos não conseguimos. Mas aqui a palavra diz, mas o nosso Deus grande e temível, Ele está conosco, amém? Deus grande e temível está conosco. Como igreja do Senhor, nós temos que olhar para as coisas à nossa volta e tentar trabalhar de uma forma, queridos, que nós não sejamos pegos desprevenidos. E para que nós não sejamos desprevenidos, nós temos que estar vigilantes, apostos, amém, queridos? Trabalhar com uma das mãos e com a outra mão estar com a espada na cintura ou desembainhada. Trabalhar com uma das mãos e do outra nós temos que estar com os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Pois dele vem a nossa força, pois é dele que vem o nosso socorro, a nossa ajuda e o nosso fortalecimento. O material que nós precisamos para restaurar os muros das nossas vidas, queridos, está em Deus. Mas só Deus e você sabe quais são as brechas, quais são os muros que estão caídos diante de você e da sua casa. Queridos, o mundo ele tem bramado, o diabo está bramando como um leão. Ele está à espreita, buscando alguém que possa tragar. É o que a palavra de Deus diz. Não é uma profecia maligna que eu estou dizendo. É algo que a Bíblia tem nos alertado. Ele está como um leão, bramando como um leão, mas ele não é um leão, amém? Ele é apenas um inimigo derrotado, aonde Deus já o derrotou na cruz do Calvário. Ele é um inimigo que está colocado por debaixo dos pés da igreja do Senhor, queridos. A Bíblia diz que Deus, quando subiu, Ele subiu com o cativeiro. Quando Ele morreu, desceu às partes mais baixas da terra. E quando Ele subiu com as chaves do nosso cativeiro, do meu e do teu. E nós fomos livres agora, para viver em santidade, em pureza, em temor do Senhor. Com força, focados nele, para restaurar, para fazer, para proclamar os feitos de Deus nessa geração. Deus tem trazido ao meu coração tão forte essa questão de passar o bastão de geração em geração. E queridos, nós não vamos conseguir trabalhar e levantar o nome de Deus sobre a terra, se nós não fizermos a nossa parte hoje. Sabe, queridos, nós precisamos acordar
estar atentos, alerta aos sinais. Quando nós lemos literalmente esse texto, literal hoje, ele está parecendo com o que está acontecendo hoje lá em Israel. Você está percebendo? O povo de Israel continua sendo intimidado, o povo de Israel continua sendo perseguido. Por quê? Qual é a gratuidade dessa perseguição? Porque um dia Deus escolheu o povo dele, para que através do povo dele, todas as nações da terra conhecessem o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para fazer todas as coisas e infinitamente mais. E hoje, quando nós lemos esse texto, aconteceu há muitos anos atrás, e hoje parece que está acontecendo de novo. Queridos, não é por acaso. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele trouxe Jesus Cristo para buscar um povo que não era povo. Um povo gentil, sem lei, um povo que não era povo, que não tinha a linhagem escolhida. E Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para fazer desse povo uma nova raça, um novo povo, que foi designada como igreja do Senhor, como noiva de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Hoje nós podemos olhar, existem duas histórias acontecendo em paralelo. O cumprimento das profecias para o povo de Israel ainda está correndo na história. E é o que nós estamos vendo. Vocês estão compreendendo? E ao mesmo tempo, o povo de Deus, chamada igreja, cristãos, também está percorrendo a sua caminhada, rumo em direção às promessas que Deus fez para nós. Nós fomos, queridos, salvos pela graça. Não merecíamos. Não tínhamos nada que merecêssemos, não fizemos nada e não podemos fazer nada, e nada do que nós podemos fazer hoje vai nos fazer mais santos ou mais dignos de receber a salvação em Cristo Jesus. Não, é graça, pura graça, favor imerecido, habilidade de Deus para ser um povo que não era povo. Sabe, queridos, quando eu olho para isso, eu só posso devotar a minha vida a esse Deus Todo-Poderoso, porque eu não sei a minha linhagem, eu não sei se eu sou da tribo de Judá, de Benjamim, eu não sei se eu tenho tribo, eu não sei se eu tenho uma linhagem judaica no meu sangue, mas eu sei de uma coisa, eu tenho um sangue correndo nas minhas veias, e esse sangue foi vertido todinho na cruz do Calvário, para mim, para você, para nos salvar. E hoje nós temos o sangue de Cristo, e por ele nós podemos nos achegar confiadamente ao trono de graça, como filhos amados. E quando eu olho para isso, eu penso, Senhor, o que eu posso dar a ele? O que eu posso te dar, Senhor, se não devotar a minha vida em santidade? Eu sou livre, eu tenho graça, eu tenho favor divino que me habilita, mas por causa disso eu preciso devotar a minha vida. Eu preciso ser propriedade dele, exclusivo dele. Existe uma história no Velho Testamento, não lembro agora, veio para mim, mas não lembro onde está, do servo que ele foi liberto, mas que ele decidiu, o senhor dele era tão bom, aquele senhor era tão bom, tão pai, tão grande, que quis libertar aquele servo. E aquele servo, por devoção àquele pai, ele era livre, ele estava livre, ele podia sair, ele não precisava mais receber ordens, ele podia viver a vida que ele quisesse.
mas porque ele tinha uma devoção por aquele Senhor, porque aquele Senhor foi tão bom para ele, que o libertou. Ele disse: eu vou fazer um furo na minha orelha, pode furar aqui, e eu vou mostrar para todo mundo que eu sou um servo da orelha furada, que representa livre, mas eu continuo servo do meu Senhor. E é isso que Deus está conclamando a igreja dele nesses dias. Somos livres. Ele nos libertou, o sangue dele nos libertou, o sacrifício perfeito que nos trouxe vida, que nos reconciliou com Deus. Nós somos livres, mas a conclamação de Deus hoje é que nós sejamos como os servos da orelha furada. Estamos livres para fazermos o que nós quisermos, mas o nosso Senhor é tão bom, que não tem lugar melhor para nós irmos, se não permanecer debaixo do seu senhorio. Porque nós, por nós mesmos, não sabemos comandar as nossas vidas. Eu já provei. Eu não sei você, mas eu acredito que muitos de vocês aqui, assim como comigo, um dia pensou ser livre e viveu conforme a sua cabeça, viveu conforme aquilo que te dava na telha, como dizem por aí, mas só se arrebentou, assim como eu, só bateu a cabeça, só se feriu, só se machucou, e de repente a misericórdia, a graça do Senhor me alcançou, e eu permaneço livre. Mas eu descobri agora que estar debaixo do senhorio do Pai é mais seguro, é perfeito, é melhor. Eu estou protegida, guardada, e por isso eu escolho temê-lo, andar em sujeição aos princípios e às ordens dele, porque eu sei que são segurança para mim, porque ele foi lá na frente. Ele conhece o meu passado, o meu presente, e ele já foi no meu futuro, e ele sabe o que tem lá, e por isso muitas vezes ele pode botar a mão no meu peito e dizer: não vá, Rosângela, não é agora, não é mais tempo, não é tempo agora, espera. E eu poderia olhar para o pai e dizer, como muitos filhos rebeldes fazem, e diz: me deixa, eu sou dona do meu nariz, eu quero ir. Mas quando o pai me segura, eu digo: sim, pai, eu não sou rebelde, eu sei que o Senhor já foi no meu futuro e sabe o que tem lá para mim, e eu acato as tuas diretrizes, as tuas direções para a minha vida. Povo de Deus, é tempo de restaurar os seus muros. Ontem aqui, Deus tomou a vida da Clau em profecia, com uma ousadia que eu nunca tinha visto a Clau ministrar. Glórias a Deus. E ela ministrou e conclamou os homens a serem os sacerdotes, aqueles que vão empunhar a espada do Espírito dentro de suas casas, aqueles que vão colocar a espada em sua cinta e vão fazer o trabalho de guardião e restaurador de muros. E eu quero estender essa palavra para os homens nessa manhã. Homens, não tenham medo. Eu digo para vocês como Neemias falou para o povo de Israel: homens, não tenham medo. Assumam o seu papel de homem de suas casas. Assumam a empreitada de restaurar os muros. Se submetam às diretrizes de Deus. Porque se Deus for o teu cabeça, você será uma cabeça sobre sua esposa. E a igreja de Cristo estará com os seus muros restaurados. E o que representa a igreja de Cristo com muros restaurados? E significa que estaremos prontos para a volta do nosso Senhor, nos arrebatar nos ares naquele grande dia. Existe uma escala e uma hierarquia, homens. Deus fez vocês em primeiro lugar.
Deus os formou e projetou cada um de vocês, e os dotou de um espírito, de um fôlego vivente. Uma coroa sobre a cabeça de vocês foi colocada, que se representa a autoridade de governo. Porque Deus lá em Gênesis falou que o homem tinha autoridade para governar e gerir o jardim. Cuidar, guardar, zelar o jardim. Então, homens de Deus, nessa manhã, Deus está conclamando o seu papel de homens da casa. Você é solteiro que ainda não se casou, comece a ler livros sobre identidade masculina. Comece a ler livros que vão fazer você entender o propósito de ser homem aqui na terra. Nós precisamos de homens fortes e valentes, que vão pegar, juntar o povo ao seu lado, os seus, e dizer: nós restauraremos o muro da nossa casa. Sejam os primeiros homens de Deus a largar os pecados, a largar as coisas que paralisam vocês, e comecem a cobrir as suas famílias de oração e zelo. Guardem o seu jardim, protejam com todas as suas forças. Não temam, não tenham medo, o Senhor é todo poderoso, grande e temível. Ele os ajudará. Não existe cansaço, não existe desânimo para aquele que está sujeito à palavra do Senhor. Simplesmente se mantenha firme e fiel àquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração. Leia a palavra. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu e meu marido nos convertemos. A nossa casa era muito tumultuada. Nós éramos imaturos, muito jovens, sem Deus, de famílias diferentes. E nós vivíamos um tumulto no nosso relacionamento. Tivemos a nossa primeira filha, e aí tumultuou ainda mais, não que ela fosse o problema, mas nós não sabíamos ser marido e mulher, que dirá sermos pais. E naquele exato momento, Deus entrou na nossa vida. Nós fomos salvos, e eu comecei a ver o meu marido levantando 5 horas da manhã, para ler a palavra de Deus. Eu já tinha perdido o respeito por ele, eu já não o admirava mais, por causa das nossas constantes encrencas. E de repente eu vi aquele homem levantando às 5 da manhã, para ler a palavra de Deus. E eu me acordava e eu dizia: onde ele está? Eu ia espiar, ele estava na cozinha. E ele leu toda a Bíblia em 1 ano. E eu comecei a ver a transformação do meu marido. E aquele homem briguento, de repente começou a amansar. E aquele homem que dava muito problema, começou a largar as coisas, porque não é segredo para ninguém, ele já falou, ele bebia muito, farreava muito, não era fácil. E ele começou a largar tudo isso. E a palavra de Deus foi entrando. E a palavra de Deus foi trazendo paz na minha casa. E de repente, todos os domingos nós estávamos na igreja. E a nossa filha foi sendo criada na igreja. E nós fomos sendo restaurados. O nosso casamento foi restaurado. A nossa família foi restaurada. Tivemos muitos empecilhos, sim. Muitos sambalates, muitos Tobias nos afrontando, nos tentando paralisar. Mas sabe de uma coisa? Que nem eu e nem ele deixamos a intimidação nos abater. Nós derrotamos um por um de todas as oposições que vieram sobre nós. Na força do nosso braço? Não. Na força que o Santo Espírito de Deus que habita em nós, que habita em você, nos concedeu. E até hoje aqui estamos,
vencendo os Sambalates e os Tobias e as suas afrontas, na força do Espírito Santo, combatendo o bom combate da fé, vivendo os planos e os projetos de Deus, construindo e restaurando os muros. E hoje eu quero trazer para você, nessa manhã, o edifício, a sua casa que você tem construído, ela está oca, empoeirada, suja, entulhada. Deus nos convoca nessa manhã a limparmos esse edifício, a limparmos o lado certo do nosso muro, a organizarmos e tirarmos os entulhos, para que nós possamos colocar todas as coisas nos seus lugares. Nós vamos pavimentar, nós vamos colocar as divisórias, e nós venceremos em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que nesse tempo eu fui inspirada pelo Senhor para trazer aquilo que eu consegui trazer nesse momento. Sei que tem muitas coisas que o Senhor ainda vai ministrar com cada família aqui representada. Eu sei, Pai, que cada família vai para casa pensando na vida de Neemias, e vai fazer a leitura toda, e vai se enxergar ali, vai perceber a força que tem no Todo-Poderoso, e vai começar a trabalhar na edificação de suas casas, de suas famílias, para que a nossa igreja, para que a igreja na face da terra possa ser fortalecida a cada dia, e nenhuma intimidação, nenhuma oposição vai ser capaz de nos paralisar no plano que Deus tem para a igreja do Senhor nesses dias sobre a face da terra. Estamos vivendo um avivamento, e esse avivamento representa muitas águas do Espírito, oceanos do Espírito Santo vindo sobre nós. Mas nós precisamos ter os nossos muros restaurados, para que não haja vazamentos. Nós precisamos conter as ondas do Espírito, para podermos usufruir de tudo aquilo que nos foi dado ali, Pai. Não conter no sentido de represar, mas conter no sentido de não perder nada daquilo que Deus já está fazendo no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, eu oro de uma forma muito especial aos homens. Homens que um dia já foram aqueles sacerdotes que oravam, levantavam nas madrugadas para orar. Aqueles homens que impunham as mãos sobre as suas esposas, sobre seus filhos, ou até mesmo aqueles filhos que faziam as suas orações nos quartos, clamando pela salvação de suas famílias. Existem esses aqui no meio essa manhã, que estão desanimados e cansados, mas uma unção fresca da parte do Espírito repousa sobre você outra vez esta manhã. O sopro do Espírito sopra dentro de você, homem de Deus, para que você se levante na força do Espírito Santo, com força, com autoridade, com valentia de Deus, não machismo, mas valentia de Deus, para militar em favor da tua casa, da tua família. E então você verá a sua esposa e seus filhos como videiras frutíferas assentados à roda da sua mesa, porque vocês foram outra vez coroados, e naquele grande dia, como anciãos, vão depositar as suas coroas diante do Pai, dizendo que cumpriram o seu papel aqui na terra. Receberão os seus galardões e serão felizes e comissionados outra vez para reinar e governar a terra juntamente com Cristo.
Em nome de Jesus, Pai, eu declaro essa unção vindo e repousando sobre os homens dessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que as casas anteriormente assoladas, vazias, entulhadas, sujas, empoeiradas, serão límpidas por mulheres sábias que edificam suas casas. Mulheres que pegarão as suas vassouras e varrerão com fé, limparão antes aquilo que estava ali para tropeço, e serão canal de Deus e trarão luz para dentro de suas casas, como intercessoras fiéis aos seus maridos, aos seus pais, às suas famílias, edificando, construindo, restaurando, através da oração, assim como o povo, assim como Neemias conclamou, e orando ao Senhor, e orando ao Senhor, e orando ao Senhor, teremos famílias fortes e restauradas, prontas para aquele grande dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.